Graças e paz, queridos, passando aqui mais uma vez para gravar nossa mensagem para domingo, às 15 horas ali no YouTube e às 16 horas no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. Mas antes de começar a gravação do vídeo, que essa é a última mensagem sobre ansiedade, que você possa rever as da anteriores para ficar bem inteirado desse assunto. Senhor Deus e Pai, peço que o Senhor me unja agora com o Teu Santo Espírito, para que eu possa gravar essa mensagem com ousadia, com coragem, com clareza, para que ela possa edificar a todos aqueles que vão nos assistir. Também conceda aos nossos ouvintes espírito de revelação e de sabedoria, no pleno entendimento da Tua palavra. E desde já nós damos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor, e o fazemos em nome de Jesus. Vamos ver agora a solução bíblica para a ansiedade. Primeiro, entregue o controle de todas as coisas a Deus. Desista de ser comandante de nada. Submeta-se como servo, como súdito do reino do Senhor Jesus Cristo. Segundo, substitua o medo pela fé. Quando o medo bater, você use a palavra de 1 João 5,18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. O medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, meus amados, lembre-se, independente do que você fez, o Senhor Deus é o seu Pai. Você não perde a paternidade porque pecou, porque fez alguma coisa errada. Mas você precisa reconhecer que Ele é Deus e que Ele tem um amor que você não consegue entender. O incompreensível amor de Deus. Mas compreendendo ou não, saiba, Deus é amor. Então, a fé vem do amor. Então, quando você tiver medo, use o argumento da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que buscam a Deus precisam saber que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, toda vez que você for a uma reunião, que você for buscar a Deus no culto, na célula, em qualquer lugar, Deus vai lhe dar um galardão. Não sei de que tipo, ele cabe apenas a Ele decidir que tipo de galardão Ele vai nos dar, mas Ele vai dar, está escrito. Se está escrito, é verdade e eu creio. 3. Orar com gratidão, não só com súplica. Aqui está o segredo. E muita gente meio legalista diz, mas como que eu vou agradecer que eu já recebi se eu não recebi? A fé é assim, amado. É crer no invisível. Né? Então, orar com gratidão, ou seja, após você levar o seu problema para Deus, você já começa a agradecer como já tendo recebido a bênção. Porque Deus quer ver o seu coração grato, seu coração agradecido a Ele das coisas que Ele quer fazer na sua vida. Agora, se você não tiver gratidão, só a súplica não adianta. A Bíblia diz que gritos vazios Deus não ouvirá. Não adianta você chorar, lamentar. Não. Você precisa unir a súplica com a gratidão, como está escrito em Efésios 4. Efésios não. Filipenses 4:6. Não fiqueis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, sejam conhecidos diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Essa ações de graça é a chave. Então você não precisa ver para crer. Entre os discípulos que Jesus tinha, que um chamava-se Tomé. E no dia que Jesus se reuniu na Galileia com seus discípulos, tinha 10 homens lá. Não tinha Tomé. E aí, depois desse episódio, os rapazes disseram, ei, Tomé, Jesus esteve aqui. Ah, tá de brincadeira. Teve aqui coisa nenhuma. Teve, Tomé. Olha, se eu não colocar o dedo nas feridas da sua mão e dos seus pés, de maneira alguma eu vou crer. Aí no próximo dia,
portas fechadas. Jesus entrou e paz seja convosco. Tomé, vem cá. Põe os dedos aqui na minha mão. Põe o dedo aqui no meu pé. Senhor. Aí ele deu um arremate. Tomé, porque você viu, você creu. Bem-aventurados, Tomé, os que não viram e creram. Eu sou esse bem-aventurado. Eu não vi os sinais dos cravos nas mãos e nos pés de Jesus, mas eu creio plenamente no que ele fala. Então, é muito importante você entender isso, porque a gente tem que crer no que Jesus falou. E fim de papo. Não pode ser como Tomé, que não acreditou quando seus colegas mencionaram que o Senhor esteve ali com eles. Veja, Isaías 41:10 diz: por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou seu Deus. Eu fortalecerei, o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Querido, anote isso aí para você meditar depois. Isaías 41:10 é a prova de que Deus está conosco, que não abre. Então ele não diz lá, por isso não tema, não tenha medo, pois eu estou com você. Ora, se Deus está conosco, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quando Jesus esteve com Gideão, convocando ele para uma guerra, ele ficou todo medroso. Aí Jesus falou assim, olha, Gideão, vai porque o Senhor é contigo e livra Israel dos Midianitas. Mas, Senhor, quem sou eu? Eu sou o menor da tribo de Manassés, eu sou o mais pobre, mais fraquinho. Jesus falou assim, o anjo falou, Gideão, não diga como é que você vai defender Israel dos Midianitas. O Senhor é contigo, homem valente. Então, se o Senhor é com você, acabou, não tem conversa. Perdão, a vitória está garantida. Então, é interessante quando Deus diz, não temas, ele é arremata, porque eu estou contigo. Ou seja, se ele não estiver com a gente, vai temer, porque vai dar errado. Mas, se ele estiver conosco, não tem por que temer. E ele diz mais, não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Oh, coisa linda, maravilhosa. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, e eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Gente, quem é que pode contra você? O Senhor falou para Josué que tudo que Moisés fez, Josué ia fazer, porque o Senhor era com Josué. Eu sou contigo, Josué. Então, meu amado, a maior importância da vida é se Deus está com você. Jesus diz, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ora, será que Jesus está em mim? Com certeza. Ele venceu o mundo? Venceu. Eu também vou vencer. Essa é a nossa garantia de sucesso. Agora, tem um detalhe, se Deus está em você. É como diz 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Acontece que tem muita gente que não se converte de verdade, e ela não está em Cristo, então as coisas não mudam. Fica tudo no velho, fica tudo como antigamente. Então, para você desfrutar da bênção, é preciso que você esteja em Cristo. Se, é um condicional. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Mas se não está em Cristo, é velha criatura. As coisas velhas se passaram e tudo continuou velho. Você não pode pegar esse versículo fora do contexto e querer usar um pretexto. Se alguém está em Cristo, opa, eu estou, graças a Deus. Então eu sou nova criatura.
As coisas velhas se passaram. Já fiz muita coisa errada na minha vida. Hoje não quero mais. Enjoei. Chega. Eis que tudo se fez novo. Agora eu quero a novidade de vida. Gente, eu tenho tido uma vida muito abençoada pelo Senhor. Não tenho palavras para agradecer tanta bênção, tanta maravilha que Deus tem feito comigo. Então, tem um motivo só de dar glórias, aleluia, ao Senhor pelos seus poderosos feitos. Só Ele pode fazer. A gente passa uma situação de aperto financeiro e Deus nos leva aos melhores lugares. É um paradoxo, porque naturalmente falando, a gente não tinha a menor condição. Mas Deus é bom. Deus é fiel. Ele usa pessoas para lhe abençoar. E essas pessoas que te abençoam são também grandemente abençoadas por Deus, porque você abençoou aquilo lá. O reino de Deus é assim, amado. É um reino de plantação. Quem planta, colhe. Se você planta verdade, você vai colher verdade. Se você planta mentira, vai colher mentira. Portanto, a colheita, a semeadura é livre. Você semeia o que você quiser. Mas a colheita é obrigatória. Portanto, tendo a oportunidade, façam bem a todos. Principalmente aos da fé. Principalmente aos nativos da fé. Né? Porque são altamente já abençoados por nós. Tá? Então, a solução bíblica para a ansiedade é entrega, confiança e oração com gratidão. Você ora, você confia e já agradece. Aí a coisa vai acontecer. A Bíblia apresenta um caminho claro. Primeiro, entrega total. Jesus chegou para os seus discípulos e disse, por que vocês estão ansiosos? Vai comer, vai beber, vai vestir? O seu pai sabe que você precisa de tudo isso. Fica tranquilo. Os gentios é que procuram essas coisas, mas vós buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas lhe acrescentarão. Olha que coisa linda. Hoje, a gente vê o contrário. As pessoas estão correndo atrás das outras coisas e não vão achar. Porque o segredo é buscar em primeiro lugar. Não é em último lugar. Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. Se você fizer isso em primeiro lugar, todas as demais coisas vos serão acrescentadas, porque o vosso Pai sabe do que você precisa antes que você peça. É, coisa linda, né? Mas Ele quer que você peça. Confiança na providência, porque Ele cuida. Se você pedir alguma coisa e tiver alguma dúvida no seu coração, esquece. Você não vai conseguir. Em Marcos 11, 24, 25 diz, ore já crendo que recebeu a bênção, antes de tê-la recebido, que assim será convosco. Agora, se você... Eu não gosto dessa palavra. Se o Senhor quiser. Veja, tudo na vida só acontece se o Senhor quiser. Agora, eu e você precisamos fazer orações conforme está escrito na palavra. Então, a Bíblia diz lá em Tiago, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar nos vossos prazeres. Pedi e não recebeis, porque pediu mal. Então, seja esperto. Peça com fé, em nada duvidando, porque aquele que fez a promessa é fiel. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para duvidar. Pediu, recebeu. A única variante nisso aí, amados, é o tempo. Porque nós queremos para ontem. Deus não tem esse compromisso de nos dar as coisas para ontem, não. Ele dá quando Ele quiser. Você precisa aprender a esperar. Porque na espera da bênção, há uma preparação psicológica, espiritual, física. Porque a bênção fora do tempo é maldição. A herança fora do tempo é maldição.
Aquele filho pródigo pegou a herança dele antes do tempo, fez um monte de besteirada, passou fome, foi humilhado, até que ele caiu em si. Disse, na casa do meu pai, os empregados dele têm comida, e eu aqui morrendo de fome? Não, voltarei para o meu pai e direi, pai, eu não sou digno de ser chamado de teus filhos, apenas me dá um emprego aqui para que eu possa ter o sustento. Mas o pai é o pai. Abraçou, beijou, deu roupa nova, anel, sandália nos pés e fez um banquete para celebrar a vinda daquele que estava morto, mas que reviveu. Então, nós precisamos saber que Deus está no comando de todas as coisas. Em Salmo 46, 10, diz assim, parem de lutar. E em outra tradução diz, aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Aquietai-vos. O ser humano fica muito nervoso, fica muito apavorado, fica muito histérico, querendo a todo custo fazer acontecer. Para! A ordem é aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Não é para se aquietar e ficar na sua. Não, não. Eu vou me aquietar porque Deus é meu pai e Ele está no negócio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Então, meus amados, a solução para a ansiedade é entrega total, confiança total e oração com gratidão. Não esqueça essa palavra gratidão, porque ela é a resposta de Deus para as suas súplicas. A mente redimida e a reprogramação espiritual. A renovação do pensamento é um ato de guerra espiritual. Romanos 12:2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, não tomeis a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que sejais capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, nós passamos muito tempo da nossa vida, queridos, ouvindo informações, conhecimento de todo tipo, tecnológico, bíblico, profissional, todo tipo de informação. Rádio, TV, jornais, internet, tudo isso está trazendo informações. Mas o Senhor faz uma orientação, uma ordem, que diz assim, não vos amoldeis ao padrão deste mundo, não vos conformeis com este século. Conformar é a tomar a forma de. Então você vai fazer um pudim, a minha esposa faz um pudim, cuja forma tem um troço no meio lá. No meio. Você joga o pudim lá, aí quando você vira o pudim tem um buracão no meio lá, mas não é beleza. Então o pudim tomou a forma da forma. Mas se ela botar numa forma plana, o pudim vai ficar na forma plana. Então essa palavra é muito interessante. Não tomeis a forma do mundo, mas transformados pela renovação da mente. O que é renovar a mente, querido? É substituir um padrão antigo, arcaico, errado, pelo novo. Por exemplo, antigamente era normal os homens adulterarem. Mas a Bíblia diz, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou. Opa! Então, se eu adulterava no passado, e eu fazia isso mesmo. Hoje, graças a Deus, estou livre disso. Sou fiel a Deus e a minha esposa em todo o tempo. Há mais de 30 anos, quando eu compreendi essa verdade. No Brasil é moda levar vantagem em tudo. Peraí, se você leva vantagem, alguém perde. A Bíblia diz, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, você não pode ter essa cultura de levar vantagem. Roubar não tem problema, porque o governo é ladrão, não sei o quê. Ei, negativo.
A Bíblia diz, aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe com as próprias mãos, fazendo o que é útil para servir ao seu semelhante. Então, renovar a mente é extremamente necessário, porque tinha muitas coisas que você fazia no passado crendo que era normal e não é. A Bíblia é a nossa regra de instrução e prática. Está na Bíblia, dentro do contexto certo, então vamos fazer. Ah, não está na Bíblia, então não vai fazer, amado. Por quê? Se você não renovar a mente, você não vai alcançar a boa, perfeita vontade de Deus. Ele aqui diz que você vai não só experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, como comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, veja bem, para nós cristãos, para você viver livre da ansiedade, você tem que renovar a mente, meu amado. Esse é o segredo. É necessário substituir as vozes de ansiedade pelas promessas de Deus. Isso requer disciplina espiritual, olha só, diária, meditação bíblica e mediante vigilância mental. Jesus e a ansiedade. Jesus ensina que a ansiedade é inútil. Não acrescenta nada na sua vida. Rouba a paz e impede a confiança em Deus. Mateus 6:27 diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Ninguém. Então, nós precisamos entender isso. Renovação da mente é pensar corretamente para crer corretamente. Se você pensa erradamente, você vai crer erradamente. Mas se você pensar corretamente, você vai crer corretamente. Provérbios 23:7 diz, porque como imagina na sua alma, assim ele é. Ou seja, tudo aquilo que eu penso é o que vai dirigir a minha vida. Se eu penso que eu sou um príncipe, é isso que eu sou. Mas se eu penso que eu sou mendigo, é isso que eu sou. Então aquilo que eu penso determina as minhas ações, o meu futuro. A renovação da mente é indispensável. O que ocupa os pensamentos molda o coração. A verdade liberta da opressão mental. Veja, Filipenses 4:8-9. Tudo que é puro, que é bom, que é verdadeiro, que é real, que é isso, que é aquilo, seja que ocupe o vosso coração. Então não adianta você encher o seu coração de mentiras, de vaidade, de coisas erradas, porque você vai se dar mal. Filipenses 4:8 diz para a gente ocupar o pensamento com aquilo que é bom, agradável e perfeita vontade de Deus. A comunidade como refúgio, combatendo a ansiedade juntos. Isso é muito sério. Deus criou o corpo de Cristo para que as cargas sejam compartilhadas. Olha que verdade maravilhosa. Gálatas 6:1-2 diz, irmãos, Gálatas 6:1-2, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. E cuide-se, porém, para que cada um de vós também não seja tentado. Então nós somos responsáveis na sociedade em que nós convivemos, na igreja. Então se você vê que alguém fez uma coisa errada, não se omita, não feche os olhos para o pecado. Vai lá em amor, orienta, corrige. Tá? Leve os fardos pesados uns dos outros e assim cumprem a lei de Cristo. Prática espiritual contra a ansiedade. Um diário de oração com gratidão, jejum para combater o medo com fé, comunhão com outros cristãos para edificação mútua. Cara, você não vai vencer a ansiedade sozinho. Entenda isso. Deus criou a comunidade, a igreja, para nos ajudar a superar as nossas fraquezas. Então, você que é forte, ajude o fraco. Você que é fraco, se escolhe num forte, para que haja equilíbrio. Paz como fruto da obediência e comunhão. A paz que Deus oferece é mais que um alívio emocional. É uma blindagem espiritual. Olha que coisa espetacular. A paz que Deus oferece é mais do que um alívio emocional. É uma blindagem espiritual do nosso coração e da nossa mente.
Filipenses 4,7. E a paz de Deus guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. O Espírito Santo e o dom da paz. A ansiedade é carnal, a paz é espiritual. Só o Espírito Santo pode produzir paz real, não superficial. Gálatas 5,22 diz, mas o fruto do Espírito é paz. Colossenses 3,15 diz, a paz de Cristo, a qual fosse chamado, domine em vossos corações. Coisa linda, né? A ansiedade se intensifica na solidão. Quando você está sozinho, você não tem como vencer a ansiedade. Deus nos deu o corpo de Cristo como suporte mútuo, oração intercessora, consolo coletivo. Tiago 5,16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A comunhão dos santos é uma clínica de cura para as almas cansadas. Olha que coisa espetacular. Conclusão. Paz que excede todo o entendimento. A verdadeira paz não depende de circunstâncias, mas da presença de Deus. A ansiedade é vencida quando confiamos no cuidado do Pai. Caminhos práticos para vencer a ansiedade à luz das Escrituras. Primeiro, cultivar uma vida de oração constante. Filipenses 5,17. Orai sem cessar. Confessar e entregar os seus medos a Deus. 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Buscar ajuda espiritual na comunhão dos santos. Gálatas 6,2. Gálatas 6,2. O que é que diz lá Gálatas 6,2? É muito sério. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Descansar ativamente em Deus, e não na sua própria força. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Meu jugo é suave e meu fardo é leve, ao contrário. Meditar na palavra diariamente. Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, e nem busca conselho fora do... Bem-aventurado daquele que não confia no ímpio, né? Mas confia nos santos. Busca, não senta na roda dos escarnecedores, não senta no meio dos pecadores, porque o seu prazer está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. A esperança escatológica, a ansiedade diante da eternidade. Por fim, a ansiedade é um sinal de que ainda vivemos no mundo caído, mas o cristão olha para o reino vindouro, onde toda lágrima será enxugada e onde não haverá mais ansiedade. Apocalipse 21,4 diz, enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Conclusão, o descanso é um ato teológico. A ansiedade é vencida no lugar secreto. A vitória sobre a ansiedade não está em técnicas psicológicas apenas, mas em reencontrar-se com Deus no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descansar não é desleixo, mas declaração de fé. Lançando a ansiedade sobre Deus é reconhecer que Ele é Deus e não nós. A alma madura não vive sem ansiedade porque não sente, mas porque sabe onde depositá-la. Amém. Senhor, obrigado por essa palavra. Te peço que o Espírito Santo, Senhor, complete a obra no coração dos irmãos. Foi tão bom, Senhor, meditarmos sobre esse tema nessas últimas ministrações. Que o grande amor do nosso Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para sempre. Abençoa, Pai, o teu povo, abençoa a mim, que realmente essa palavra transforme, Senhor, que essa palavra traga paz, tranquilidade, porque o Senhor é o príncipe da paz. Então, se eu tenho o príncipe da paz dentro de mim,
eu tenho uma paz que excede todo o entendimento e toda a compreensão. Senhor, muito obrigado. Que o grande amor do Senhor, a graça de Jesus, esteja com o seu povo, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém.